Deus nos convida a andarmos em santidade. E santidade significa intimidade com Deus. Ninguém que é íntimo de Deus deixa de andar em santidade. Porque a santidade é característica de Deus e nós sabemos disso. Lá em Efésios 4,17, a Bíblia nos diz o seguinte: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não andeis mais como os gentios, que vivem na futilidade, na vaidade dos seus pensamentos. Se Deus é nosso maior valor, a santidade é o caminho para desfrutá-lo. Não é verdade? Se Deus é o nosso maior valor e a santidade é o caminho para desfrutá-lo, seria exagero declarar que a santidade é um dos nossos mais valiosos patrimônios? Não, não é verdade. Andar em santidade. Mas para andar em santidade eu preciso conhecer a Deus. Conhecer o que é ser santo. E a Bíblia, ela está cheia de referências. E nós temos vários autores também, né, que já falaram, já esmiuçaram. E entre eles eu quero citar uma frase para você de John Bevere, que ele fala: a verdadeira santidade bíblica é aquela que não é um fim em si mesma, mas uma ponte para a intimidade com Deus. Então aqui eu estou frisando muito na intimidade com Deus e santidade. Não tem como ser íntimo de Deus sem a santidade. Não tem como nos aproximarmos dele com o coração carregado, com o coração na dúvida, com um coração que, na verdade, o que nos afasta da santidade é fazer a nossa vontade, é viver para o nosso ego. E não nos faltarão desejos, inclinações para vivermos a nossa vontade. Porque nós estamos vivendo na carne. Temos uma carne, corrijo. Mas somos seres espirituais. E como seres espirituais, vamos buscar a todo momento essa espiritualidade. Vamos ter que renunciar, a nossa alma vai gritar, porque a nossa alma, a tendência dela é querer prazer, e prazer imediato. E viver com Deus, andar com Deus, nos dá prazer. Prazer profundo, prazer real, prazer autêntico. Mas não é fácil, amados. Realmente, qualquer um pode dizer que não é fácil. Pode se tornar mais suave um pouco à medida que nós vamos aprofundando. Mas mesmo assim, a grande luta de Satanás é nos tirar da santidade. Porque ele nos tirando da vontade de Deus, da submissão, da obediência a Deus, ele nos afasta dele. Você concorda? A maravilhosa mensagem de Deus não é só sobre a graça, não. Primeiramente sobre o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Arrepender é mudar o curso, mudar a trajetória. E para que eu mude o curso da minha vida, a trajetória, ou que eu já esteja numa caminhada, em determinado degrau dessa escada de espiritualidade um pouco mais elevada, eu vou precisar sempre estar revendo. Eu vou precisar sempre estar em vigilância. Eu vou estar sempre dando um passo atrás, no sentido de admitir, de buscar, como o salmista Davi disse no Salmo 139. Senhor, sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e me ajuda. Porque nós mesmos não temos condições de ter essa visão clara desse caminho, que pode não estar de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para nos sondar, para nos mostrar, para nos convencer todo o tempo. Porque enquanto nós estivermos pisando aqui nessa dimensão em que a nossa carne está ativa, viva, temos hormônios, temos dores, e a tendência da carne é fugir da dor, não é assim? Quem gosta de sentir dor? Dor física, dor emocional, que vai redundar posteriormente, se não for tratada, em somatizações, que significam em dores físicas. A carne vai lutar, vai espernear e vai querer buscar o prazer imediato, querer fugir da dor.
Não é assim? Sim, é assim para todos nós, para nossa natureza humana. E para nos arrependermos, né? Primeiro passo, admito que sou impotente, que eu não tenho força, mas a minha força vem de Deus, a minha força é Deus, a minha verdade precisa vir de Deus, as minhas escolhas, as minhas referências vêm de Deus. E aí no mundo como vivemos, sempre vivemos, mas hoje mais do que nunca, onde a verdade parece mentira e a mentira parece verdade, porque o inimigo ele nunca vem com a mentira totalizada. Ele vem com meias verdades. Porque ele sabe que se ele vier com a mentira escancarada, nós veremos. Mas quando ele vem com meias verdades, aí que começam as dúvidas, começam as confusões. E se nós não estivermos conectados, aliançados, vigilantes, através da leitura da palavra, da comunhão com a nossa igreja, louvor, adoração, prioridade para o reino dos céus e sua justiça, nós escorregaremos, com certeza. Porque a nossa carne, como eu disse e repito, ela busca conforto, ela busca prazer, ela busca alegria, que é natural, porque Deus nos fez para a felicidade, para a alegria. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo porque eu venci o mundo. E passar pelos desertos da vida, pelas tempestades, é necessário raízes. Raízes como ontem eu ouvi uma reflexão muito maravilhosa que dizia que as raízes das árvores, elas debaixo do solo, elas procuram pedras, rochas, para elas se envolverem nelas. Olha que interessante. E quando vierem os vendavais, as dificuldades, elas terão firmeza, porque elas estão grudadas numa rocha. Analogicamente, né? Essa analogia, essa metáfora aí nos diz o quê? A nossa rocha é Jesus. E precisamos lá no profundo, na intimidade, no nosso quarto de oração, no nosso lugar de oração, que é o nosso coração, independe talvez do quarto, de uma caminhada, de um lugar de paz, nós estarmos ali grudados a esta rocha, para que quando vierem os ventos, e eles virão, eles não nos deixarão, nós estarmos firmes, firmados em Deus, firmados no coração de Deus, firmados nas promessas de Deus que estão na Bíblia, firmados na vontade de Deus que é perfeita, boa e agradável. E precisamos de ajuda. E é entender definitivamente que o único capaz de nos dar essa graça, o único capaz de nos dar essa firmeza, essa prontidão, como fala lá em Filipenses, né? O querer e o realizar vem dele, só dele. Então, amados, é assim, andar em santidade, andar com Deus todo o tempo. A porta que nos leva até Deus, essa porta da santidade, ela pode estar fragilizada ou ela pode se fragilizar. Ela é porta, ela fecha ou ela abre. E muitas coisas podem ser convidativas. Quando temos tristezas, passamos por desertos, a nossa tendência é correr para os braços do Pai. É buscar ao Pai. A tristeza, ela produz muitas coisas boas. A Bíblia fala que é mais produtivo estar num velório do que estar numa festa. Isso é incrível, né? Eu acho até que tem pessoas que dizem, isso é absurdo. Mas não é não, amados. É verdade. Ali nós refletimos sobre a fragilidade, a brevidade da vida que nós sabemos, mas que nós nos esquecemos diariamente. E quando nós vamos no velório, quando alguém parte, ali dá aquela sacudida em nós. Opa, poderia ser eu estar ali naquela caixa. Opa, quando é que eu vou para aquela caixa? Né? Mas aí nós nos lembraremos. Eu não vou ficar naquela caixa. É só meu corpo material. Meu espírito já vai estar em outra dimensão, em nome de Jesus.
Mas então essa porta, ela pode se emperrar, essa porta da santidade, que é a travessia para a eternidade, para estar com o Pai. Pode ser a vaidade, pode ser coisas em nós ainda não trabalhadas, coisas ainda que precisam ser tratadas. Eu digo por mim mesma, com toda a minha caminhada, toda a caminhada que eu digo pela minha idade, né? Eu tenho coisas ainda a serem trabalhadas, que a vida não para. Consequências de escolhas erradas, escolhas que foram feitas na carne, sabe? No nosso braço e não na pura vontade de Deus, onde a minha mente me sabotou, onde as minhas feridas, gritando por dor, me levaram para o outro lado. Me levaram a escolhas mais imediatas de aliviar aquelas dores que eu carregava desde o ventre materno. Sabe? Eu me perdoo porque Deus me perdoa e Deus conhece a minha história. Mas me levaram a ter muitas dores, a ter muitas consequências, porque não tem jeito, você planta maçã, você vai colher maçã. Mas sabe o que é mais lindo? Em toda a trajetória de dor, eu já ouvi de Deus. Você só está aguentando porque eu estou chorando com você. Eu estou sentindo essa dor com você, filha. E nós vamos juntos vencer, romper. Mas atenção às sinalizações da estrada. Porque o inimigo, ele não desiste. Ele quer nos roubar da presença de Deus. Ele quer insistir em nos tirar do propósito de Deus, que antes da fundação do mundo, ele sonhou conosco para determinadas coisas. E não se iludam. Inimigo de olho em cada um para tirar, para roubar-nos da presença de Deus e de cumprirmos o propósito. Então, esse tempo aí que a gente conta, que a gente acha, que eu às vezes acho, nossa, eu ainda não aprendi determinadas coisas, ou tô colhendo ainda e tendo que tratar isso, trabalhar, é assim mesmo. Reformular maneiras de pensar. Romanos 12:2, não se conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente para que conheçais a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Porque a mente que está no comando, e é ali que o inimigo joga, e ele joga de uma maneira muito perspicaz, muito sagaz. Como eu falei para vocês, ele não joga a mentira por inteiro, ele faz o plano dele estratégico. Quando eu digo isso, eu não estou exaltando o inimigo, eu estou dizendo para vocês a sagacidade dele, porque eu passei por muitas experiências de sagacidades profundas, estratégias incríveis, sabe? Mas o Espírito Santo até me permitiu, durante certo tempo, viver tudo isso, porque Deus me disse no final, quando eu perguntei, Deus, por que Deus? Você me permitiu tanto tempo viver determinadas coisas enganosas, mentirosas, que tinham verdade também, mas não era pura verdade, e os ventos me levaram para longe. Não totalmente longe deles, senão eu não suportaria. Porque eu fui batizada com o Espírito Santo, eu recebi plenitude do Espírito e nunca perdi esse batismo e sempre honrei esse batismo. Isso me protegeu. Aí ele disse para mim, sabe o quê? Filha minha, eu te treinei para esse tempo. Esse tempo que nós necessitamos do dom maior, com certeza, o amor, mas discernimento de espíritos. Que espíritos são esses? São tantos espíritos. E discernir exige experiência, exige... As cicatrizes, sabe, não podem ser esquecidas. Quando eu digo cicatrizes, que bom, né? Porque sarou. Mas eu ainda estou passando por processo de cicatrização de muitas coisas. Então, reformular valores, tá, anotaçãozinha minha aqui, ó. A forma de pensar, né? E ajustar os valores. E aí, aquilo vale tanto quanto eu achava que valia? É assim, é daquela maneira? É isso mesmo? É preciso mudança de mente. E essa mudança vem, esse reajuste vem de conhecer a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, através da leitura da palavra constante, da vivência dela, da revelação da palavra.
E outra coisa, mudar hábitos. Uau! Mudar hábitos não é fácil, amados. Mas glória a Deus, que eu tenho admirado muito a neurociência, né, que tem nos revelado, porque Deus tem permitido essas revelações, esses estudos, neurocientistas cristãos, neurocientistas que eram ateus e falaram, não tem como não acreditar em Deus, porque tudo está se ajoelhando aos pés do Senhor. Então é maravilhoso saber que tudo está se alinhando para que nós tenhamos as nossas dúvidas dissipadas, nós que pensamos muito, nós que somos muito intelecto, porque eu sou, sabe? Eu sempre quis estar ali no controle, entender, sabe? Ter controle, porque eu tive uma educação solta. Porque meus pais estavam ainda nos conflitos deles. Meus pais estavam sofrendo, meus pais estavam sangrando. E eles não tiveram como me ajudar tanto quanto um filho precisa ser ajudado. Eles me sustentaram, me deram alimento físico, com muita luta, com tudo mais. Mas espiritualmente, para eles mesmos faltava. As dores deles estavam gritando. E nós precisamos perdoar os nossos progenitores, ou aqueles que nem foram nossos progenitores, porque às vezes tem pessoas que nem os conhecem, mas aqueles que foram responsáveis pela a nossa primeira formação. Quando estava tudo lá sendo ligado nas sinapses, que são os valores neurais. E aí? E agora vem, ó, precisamos mudar os hábitos. E para mudar hábito, é necessário disciplina, é necessário querer, mas eu sei que é necessário a compreensão, porque às vezes nós não compreendemos. Mas quando nós passamos a compreender, né? Não digo entender, porque querer entender também é um perigo. Eu quero entender isso, isso e aquilo. Deus já falou para mim, você não vai entender muita coisa por enquanto. Eu vou te revelar paulatinamente, sabe? Porque nessa de eu te revelar paulatinamente, eu estou trabalhando em você, dona Marisa, uma coisa, ansiedade, essa tendência à autossuficiência, autocontrole, que nós seres humanos temos. Mas eu, pastora Marisa, tive demais, por uma questão até de sobrevivência, porque eu não tive quem me orientasse. Então eu era o meu Deus, eu era o meu guia. Eu buscava Deus, mas eu buscava até encontrar o Deus verdadeiro. Eu caminhei por muita coisa, eu digo para vocês. Mas Deus sempre me puxando, me trazendo de volta. E foi maravilhoso, Ele tem me trazido de volta. E eu preciso que Ele ainda esteja à minha esquerda, à minha direita, à minha frente, atrás, em cima, embaixo, por todos os lados, me levando, senão eu não consigo. Então, amados, a mensagem de hoje, vamos parar por aqui, né? Para não ficar muito longo esse devocional. Realmente. 1 João 2,6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Os passos do nosso Mestre Jesus Cristo. Ele veio nos mostrar como andar nessa terra. Ele veio nos dar tudo o que nós precisávamos, que nos faltava ainda, mas que Deus já havia prometido. Ele deu a mim, Ele deu a você. Então tomemos posse, amados, e vivamos em santidade, para termos a intimidade que é a nossa protetora, que é aquela que vai nos salvar, vai nos resgatar, vai nos proteger. Tantas coisas que não caberia aqui. Em 20 minutos já vamos fechar esse vídeo. Amém? Vamos orar? E antes de você orar, vai lá, dá um like, comenta alguma coisa, porque nós temos vamos dizer, uma máquina, né, que se chama algoritmo, que precisa disso. Nós vivemos no mundo, enquanto nós vivemos aqui, nós precisamos obedecer algumas regras, né? Aquelas que não vão nos tirar da santidade. E o algoritmo, ele pede que nós falemos alguma coisa, escrevamos lá, amém, glória a Deus, aleluia, eu creio, sei lá, o que você quiser colocar, escrever, perguntar, fazer o que você quiser, questionar, refutar, e aí? Todos nós pensamos, não é verdade? Dar o seu like e compartilhar, que a mensagem vai, ela avança, ela atravessa os continentes
E ela vai até alguém que precisa ouvir isso. Ela vai até alguém que talvez uma frase, uma palavra mude a história dela. Não por mim. Claro, eu só sou canal. Mas pelo que a palavra está falando. Que a palavra é tudo que nós precisamos. Eu sou só canal. E você também. Aí do seu jeitinho, no seu cantinho, do jeito que Deus te chamou. Cada um tem um chamado. E nenhum chamado é inferior ao outro. Muito pelo contrário. O nosso chamado é perigoso. Sabe por quê? Nós seremos os primeiros a sermos julgados. Por isso que a Bíblia fala, não queira ser mestre, porque, vou brincar com vocês, o bicho vai pegar, primeiramente com vocês. Então, que Deus te abençoe, te guarde. E que, qualquer momento que você ouvir essa mensagem, que o Espírito Santo te ajude a vivê-la, que o Espírito Santo te ajude a compreendê-la, a começar por mim. Eu oro por você e você ora por mim. Amém? Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.